Estamos de volta ao Jornal VIP e vamos conversar com a Graziela Jorge Polido, que é fisioterapeuta especialista em AME. Boa tarde, Graziela. Boa tarde. Tudo bem? Grazi, explica pra gente o que é a atrofia muscular espinhal, o que é a AME? A AME, ela é uma doença genética e na história natural ela é progressiva. Então o paciente ele vai tendo a morte do neurônio motor e com isso vai perdendo a movimentação ativa. Pode levar também o paciente a uma insuficiência respiratória por comprometimento da musculatura respiratória. Então é essencial uma intervenção precoce. E quais são os diferentes tipos de AME? Nós temos 5 tipos de AME. Então, a AME ela pode começar intraútero, então é a AME tipo 0, em que os sintomas começam logo após horas ao nascimento, ou no próprio nascimento. Nós temos também a AME tipo 1, que o diagnóstico é feito até os 6 meses de vida. Então, são pacientes muito pequenos, né, bebês que vão perdendo movimentação e muitas vezes descobrem um quadro de insuficiência respiratória. Nós temos também a AME tipo 2, que o diagnóstico se dá dos 6 meses até 1 ano e meio de vida. Então, são pacientes que sentam, mas não chegam a andar. E a AME tipo 3, o diagnóstico é feito de 1 ano e meio até a primeira e segunda década. São pacientes que chegam a andar, mas podem perder essa aquisição, né, conforme a evolução natural da doença. E a AME tipo 4, que é a mais rara, que o diagnóstico se dá na fase adulta. E são pacientes que geralmente têm mais dificuldade de pular, subir e descer escada e levantar do chão. E Graziela, como identificar os sintomas de AME? Geralmente, os sintomas eles vão aparecendo exatamente por um cansaço, uma fadiga. Então, se o paciente anda, alguns relatos de quedas, o que a gente chama também de sinal de Gowers, que é o levantar do chão escalando o próprio corpo, dificuldade para subir ou descer escada. Isso no caso de pacientes que têm a marcha. No caso de pacientes menores que não andam, a gente percebe ou uma dificuldade respiratória ou mesmo uma evolução com perda de movimentação espontânea. E quais são os tratamentos disponíveis hoje para essa doença? Hoje nós temos 3 tratamentos disponíveis. O paciente com AME ele não tem uma proteína que chama SMN1 e o paciente geralmente produz a proteína SMN2, que é o que mantém a movimentação, mas não com uma qualidade tão boa quanto a proteína SMN1. Então nós temos 3 medicações, 2 delas, que é o Nusinersen e o Risdiplam, eles agem aumentando a quantidade dessa proteína SMN2. Então, ela faz com que essa produção seja mais funcional e a movimentação melhore e também pare a morte do neurônio motor. O Nusinersen é uma aplicação intratecal a cada 4 meses, para fazer um resumo, e o Risdiplam é o uso oral diário. Nós temos também o Zolgensma, que é a única terapia gênica disponível para AME, e essa terapia gênica ela repõe o gene SMN1 no organismo, então faz com que a criança passe a produzir essa proteína e também para a morte neuronal. E para dar continuidade, no tratamento também a fisioterapia também auxilia bastante, no caso. Sem dúvida. Antes do tratamento medicamentoso, com uma adequada fisioterapia, nós não tínhamos resultado no sentido de parar a evolução da doença. Mas hoje nós também vemos que só a aplicação do medicamento sem a fisioterapia também não gera bons resultados. Então é essencial o tratamento medicamentoso associado a uma adequada reabilitação. Existe um consenso de fisioterapia que deve ser seguido para que esse paciente seja bem atendido e o remédio possa fazer o efeito máximo em benefício dessa criança ou desse paciente. Então, medicamento associado a uma adequada reabilitação. Então é isso, doutora Graziela, muito obrigada pela participação e esclarecimento das dúvidas sobre AME. É isso, muito obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Agradecemos à doutora Graziela, que é fisioterapeuta, especialista em AME, pelas informações e esclarecimentos.